Muito bom, quem sabe faz ao vivo aqui, hein? Só mexendo nos cortes e recortes aqui, né, Leandro? Então vamos lá, primeira dica, podcast como estratégia de conteúdo para organização. Exatamente. Aqui é muito importante até além de posicionamento da pessoa, empresário, para a empresa, para os seus clientes, é legal também para conteúdo interno, para você trazer notícias, para você trazer uma atualização semanal, para você trazer um conteúdo específico para a tua organização. Você pode chamar um cliente seu para falar sobre um podcast, para falar sobre um conteúdo específico, trazer feedbacks da sua ferramenta, do que você soluciona para ele. Então, ele pode trazer uma estratégia de conteúdo bem interessante nesse sentido, tanto interno quanto externo, né? Sensacional. Segunda dica, fale sobre as tendências do seu nicho e do seu mercado. É um pouco do que a gente também já falou, né? Então, a importância do posicionamento seu frente ao mercado, frente ao nicho que você atua. Então, quem que é o Kleber dentro do mercado de tecnologia? O que o Kleber faz? Qual que é o nicho dele? Como que ele trabalha? Qual que é o cliente dele? Que perfil que ele prefere? Enfim, então, você consegue trazer esses contextos e falando sobre o seu posicionamento, sobre o que você faz, o que a sua marca faz, por que você constrói dessa maneira. Então, é importante colocar realmente esse posicionamento dentro do mercado em si, né, que você atua aí. E é muito legal essa dica, porque o que conecta com o trabalho que a gente faz no podcast dentro do mundo corporativo é exatamente trazer o dono do negócio, né, ou a equipe, né, os diretores, os C-levels, para que eles olhem para o mercado. Né? Ele sai daquela visão específica do negócio dele e passa a olhar para o mercado, para falar de negócio. E ele precisa ter tempo de se preparar, de olhar para o que está acontecendo, para o nicho, né, que ele está almejando com as estratégias de crescimento, de expansão. E aí esse olhar traduzido dentro de um podcast fortalece ainda mais as pessoas que conectam seu produto ou serviço, porque mostra qual é a visão dele dentro daquele segmento. Quer dizer, para onde você está indo, né? O que é que você está olhando, qual que é a tendência, né? Acredito, e pelas experiências que a gente tem, que a maioria das pessoas que não se aventura a usar o podcast com essa visão é porque não se prepararam, ainda não dedicaram tempo para se olhar para esse preparo. Com certeza. E uma coisa bem legal para a gente falar é que dentro do podcast para executivos, a gente vai trazer os processos que você faz, né? Tem muita gente que pensa que é sentar lá e como a gente está aqui sentadinhos, pôr o microfone da Play e começar a falar. Não, né? Na verdade, a gente tem processos bem definidos, né? O que você precisa fazer antes, por exemplo, como fazer um convite para o convidado. Então, o que você precisa fazer antes, o que você precisa fazer durante o episódio ou prestes a fazer, o que você precisa fazer depois do episódio, como que você vai divulgar isso dentro da parte de comunicação, de marketing. Então, tem coisas envolvidas aí também, tanto antes, durante e depois, que a gente vai explorar aí durante o treinamento. E adicionando, né, mais pontos, não só passar o que, mas como. Sim. Né? Como você organiza, né? Como que você pode ter uma ferramenta que te ajude nessa agenda, nessa comunicação, nesse recorte, na identificação dos pontos que são importantes para as redes sociais. Então, trazer esse olhar de fora para dentro, né? Não só com a visão de conteúdo, mas também no formato. Isso é muito bacana, cara. Eu acho que vai ajudar bastante aí o mundo corporativo. Terceira dica, e aí um olhar interno, né? Olha para o podcast interno e também para os seus colaboradores, líderes e gestores, né? Exato, porque a gente entende também que conforme a empresa cresce, às vezes as áreas não sabem o que as outras fazem, né? E às vezes você marca uma reunião, aquela que você coloca lá 200 pessoas no Teams, no Zoom, pra galera tá lá, mas não tá, né? Tá só lá, entrou para marcar presença, para ver que se você está lá, mas você não está nem prestando atenção.
E a ideia de você ter conteúdos nesse sentido é que você pode fazer pequenas pílulas e contando uma historinha, né? Que é o famoso storytelling. Então você pode criar uma história para contar de uma maneira muito mais leve e divertida o que cada área faz, o que seus colaboradores fazem. Então, por exemplo, você tem uma equipe lá do financeiro. O que o financeiro faz, como que ele trabalha, qual que é o resultado que eles esperam com esse modo de trabalho que eles fazem. Se você tem uma equipe de campo, por que eles trabalham dessa maneira, como que eles trazem, e principalmente quem é de campo tem muita história para contar, quantas experiências, então quanto que você não pode abrir para eles contarem uma história de tudo que eles passaram, é muito legal isso, né? Eles vão sentir parte também, né, da empresa e muito mais, e as pessoas até vão entender melhor a realidade que ele tem ali dentro do trabalho que ele realiza. É um ponto de valorização super importante, Leandro. Sim. Interno. Quarta dica, utilize a inteligência artificial, ferramentas de inteligência artificial para a criação de conteúdos direcionados por você. A gente comentou, né, um pouquinho já atrás aí sobre você utilizar a inteligência artificial a seu favor, né? Justamente para que você tenha mais efetividade, você tenha mais facilidade de que tem para aquilo que você realmente precisa fazer. Então, só recapitulando, você tem inteligência artificial para você melhorar a qualidade do áudio, melhorar a qualidade de imagem, fazer cortes, transcrever episódios. Você tem inteligência artificial para realmente tratar muitas coisas quando a gente olha para o podcast. Então, você tem um olhar aí bem mais positivo para a inteligência artificial e tenha uma direção daquilo que você quer e coloque, né, em prática, utilizando as inteligências aí disponíveis. Essa palavrinha direcionar, ela incomoda muita gente, porque para você direcionar, você precisa explorar algumas dicas anteriores, né? Você tem que ter uma estratégia, você tem que ver a tendência, você tem que entender o mercado, você tem que olhar para o teu público interno, para você poder direcionar, né? Tem muita gente que não sabe direcionar e não dá um primeiro passo por conta disso. Né, ter esse apoio, né, na orquestração do conteúdo é fundamental para que você tenha segurança para dar espaço. Porque direcionar hoje em dia... Agora, a partir do momento que você tem conteúdo, tem vivência, né, seja ela que te traz um posicionamento bom ou não tão bom, não ruim, mas poderia ser melhor, ok. Transforma essa experiência em uma divulgação, uma publicação, storytelling, né? Quantas pessoas que já passaram 15, 20 anos dentro do mundo corporativo, cara, que se tiver história vai ter horas. Quando a gente fala de um podcast de, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, imagina, a pessoa senta e conta uma história de 40 minutos, cara, só ali já dá 10, 15, tá certo? Conteúdos que podem ser recortados. E é legal isso que você falou, porque dependendo desse direcionamento, você dita tendências. Sim. Falando também do podcast interno, quantos profissionais não olham para o mercado por não ter da empresa uma comunicação sobre um próximo passo, um futuro? Cara, você imagina o dono não falar para onde vai a empresa, não é só apresentar número. Às vezes a empresa pode não estar com os melhores números, mas é porque ela está enfrentando um mercado muito duro, ou ela está sendo inovadora e por isso ela não tem resultado. Agora, por isso que eu falo que o direcionamento é difícil. Quando você passa a ter ciência disso, coloca para o teu colaborador interno, para o teu líder isso, e de uma forma positiva, você está transmitindo outra informação. Você não está deixando o teu colaborador chegar na conclusão olhando o concorrente, olhando o mercado e não tendo de você uma informação que poderia mudar essa história. Tá certo? Então, não estamos falando de 15, 20 colaboradores, como a gente está falando de 1.000, 2.000, 10.000 colaboradores. Poxa, é um canal importantíssimo para chegar na outra ponta com meios seguros, meios legais, né, legais de jurídicos, né, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, com uma inteligência artificial que acelera muito esse conteúdo. Você imagina você gravar toda semana um conteúdo com áreas, com setores. A inteligência artificial, você monta o roteiro, né? Você tem que ter. E a inteligência artificial te ajuda nesse volume. Então, é muito acessível e muito bacana, Leandro. Sim. E por fim, ali,
seja verdadeiramente você. Muito bacana essa última dica. Por que ser verdadeiramente você? A gente, inclusive, falou um pouco disso, mas é justamente assim, você tem as suas características, tem seu modo de falar, tem seu modo de conduzir as conversas, tem seu modo de se posicionar nas redes sociais. E é legal você ouvir outras pessoas, participar de outros podcasts como convidados. É legal você entender como que realmente as coisas em si funcionam, mas é muito importante que você seja você na hora de falar, de se posicionar, de contar a tua história, porque as pessoas elas vão às vezes gostar de você, né? Elas não vão gostar apenas do conteúdo. O conteúdo é parte, mas a forma como você se fala, como você conduz aquele conteúdo, né? Aquela conversa, realmente é o que vai fazer diferença e cativar ainda mais as pessoas. E eu adiciono o fato de você trazer tudo isso que você disse para um futuro da base da sustentação de continuidade, né? Da persistência, da continuidade. Quando você é você do seu jeito, chega uma hora que você pode falar o que aconteceu ontem, do seu jeito. Quando você enfeita muito, traz muito preparo, se prepara muito, além de ficar desgastante, né, cansativo, tem muita gente também que não dá o primeiro passo achando isso. Mas eu vou ter que ficar gerando conteúdo, eu não tenho conteúdo. Opa, pensa na estratégia, vê tudo aquilo que você tem como bagagem, acha o verdadeiro forma de você levar isso, porque isso vai ser eterno. Enquanto você estiver ali ativo e vivo, mental e fisicamente, você vai conseguir gerar conteúdo e produzir conteúdo. É uma conexão que vai ser estabelecida com o tempo. Né? É mais ou menos, eu acho que esse verdadeiro aí é o que mais ou menos acontece hoje nas redes sociais, né? Tem muita gente que não entra no mundo das redes sociais, seja Instagram, Facebook, porque não tem exemplos que se conecta com ela, né? Jeitos de levar o conteúdo que não se conecta com ela. E ela esquece que aquele espaço é um espaço democrático, né? Não deveria ter o julgamento, mas sim permitir que todo mundo coloque o seu jeito e tá ali. O cara que não quer ver, não vê. Tá certo? O cara que vai criticar, você não sabe. Ok, dá o ombro. É ruim, é ruim. Semana passada nós falamos da fake news, né? E a gente sabe que é muito ruim e impacta muito as pessoas a ponto das pessoas terem atitudes extremas, né? O Eduardo trouxe para a gente essa visão, mas a gente deveria, feito com verdade, feito com amor, com carinho, com cuidado, pode vir o que for que vai passar, tá certo? As pessoas vão gerar conteúdos novos, olhando para fora e olhando para dentro, ser você mesmo, né? De repente você é aquele dono que se apresenta para as pessoas como aquele cara durão, mas no fundo você não é durão, né? E as pessoas muitas vezes te enxergam de uma forma diferente, mas você tem que se impor e manter aquele jeito, e que não vai conectar todo mundo, não vai conectar as pessoas, né? E você não vai conseguir ser o durão o tempo todo, né? Ou aquele cara que é permissivo, aquele cara que é molão, tal, mas por trás acaba se remoendo porque deveria ser mais duro e não é. Então, assim, a gente está numa era agora, numa época que a gente tem que realmente agir com transparência, buscar, sim, se melhorar. Sim. Tá certo? Porque quando você fala ser você, às vezes eu não sou a minha melhor versão, mas eu estou trabalhando para isso. Isso conecta muito com as pessoas. Uhum. Com certeza, com certeza. Leandro, considerações finais. A gente está sem a Raquel aqui para mostrar o mapa, né? Quem sabe ela fala do mapa aqui para gente. Mas considerações finais, foi muito bacana ter você aqui ao vivo. É uma dinâmica diferente, tá vendo? A gente passou muito do horário, né? Fomos mais de 1 hora ali, mas como tudo aquilo que a gente faz, as pessoas consomem aquilo que quer, na hora que quer e do jeito que quer, tá bom? Então vai lá, suas considerações finais. Kleber, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Acho que é importante a gente falar desse mercado do podcast, mostrar que o podcast ele realmente veio para ficar, ele não está acabando, como muita gente fala, e que a gente precisa enxergar ele como uma ferramenta, quando a gente fala de organização, como uma ferramenta de comunicação, de marketing,
para justamente explorar esse conteúdo. Se você não quer ter um podcast, então participe de um podcast. É super legal, você entende a dinâmica, você entende como que o host trabalha. E se você quer ter um podcast, é importante também se você tem umas características, né? Até tem lá no meu Instagram, no Instagram do Rio Preto Cast também tá lá, um corte que fala justamente sobre algumas características que um bom host tem que ter, né? Como, por exemplo, você saber ouvir, você tem que estar com uma escuta ativa, porque de acordo com o que a pessoa está falando, você já tem que ligar uma pergunta. Então, assim, óbvio, você pode ter seu roteiro ali, mas você tem que também estar ligado na conversa para saber conduzir ela e levar naquele caminho que você quer, né? Não simplesmente parar e ouvir. Então, é super importante também, inclusive, você se preparar para aquela conversa que você vai ter. Então, é uma coisa muito legal. A gente tem construído bastante conteúdo, então acompanhe a gente também, acompanhe o Preto Cast, que vocês vão ter conteúdos bem legais aí em 2024. Sensacional. E aqui eu tô me vendo aqui e eu me lembro, pois a gente fizemos 203 webinars e eu volto para assistir alguns lá de trás, né? E eu falo, putz, cara, como é engraçada a postura, como é engraçado o jeito. E quando a gente está na comunicação pelo Zoom, né, ou por outra plataforma, é diferente do ao vivo. Ah, com certeza. Né, do pessoal, você está aqui, tem um posicionamento da câmera, a gente não tem outra câmera aqui, nem outra câmera lá, então aí você fica olhando, preocupado do ao vivo e o melhor para quem está buscando esse conteúdo ou se conectando com a gente. Então, eu estou olhando aqui, eu falei, pô, daqui, sei lá, um ano a gente vai falar, poxa, que legal que foi aquela experiência, né? Tivemos mais experiências depois daquela e conectar as pessoas não só com o Rio Preto Cast, mas com a Processo Academy, que traz com o Rio Preto Cast o podcast para executivos, né? Toda essa dinâmica de formação e estruturação, a gente está colocando isso de uma forma pública. Desconheço alguém que tenha esse foco, né, voltado para executivo, voltado para o mundo corporativo, é claro que deve ter, mas aqui a nossa intenção é fazer do nosso jeito, é fazer algo que funciona, algo prático, né, fazer com que as pessoas entrem nesse novo mercado, nesse novo mundo, com qualidade, com assertividade. Não é só o podcast, mas também é o conteúdo daquilo que vai ser tratado no podcast, que as pessoas também têm dúvida. Então, convido todo mundo a seguir o Rio Preto Cast e seguir aí Processo, porque provavelmente aí agora em março a gente vai começar uma divulgação sobre esse curso de formação de podcasts para executivos. E, Leandro, obrigado por você ter aceitado mais uma vez e com certeza a gente vai interagir mais, talvez ao vivo, talvez gravado, e aí quem sabe com uma inteligência artificial mudando um pouco a nossa voz aqui, atuando de uma forma ativa. Tá bom? Com certeza. Pessoal, até semana que vem com mais um webinar. E agora, ao invés de se despedir com o soquinho, a gente se despede ao vivo aqui. Verdade. Valeu? Um abraço. Até mais.